Maravilha, bora lá. Vamos lá para mais um vídeo? Top! Hoje eu vou falar para você sobre vontade. Só a vontade não resolve. Vamos falar sobre amar o processo. E vamos falar sobre o antes e o depois. E não é da noite para o dia. Vamos lá, vamos detalhar todos esses tópicos aqui que eu trouxe para você, começando pela vontade, né? Muitos falam assim, você tem que ter vontade e você vai conquistar o que você deseja. Eu digo para você que só vontade não resolve, não adianta, você precisa ter a força de vontade, né? E mesmo você tendo a força de vontade inicial, se você não ter a força de vontade para iniciar, para seguir no meio e para seguir até o final, também não vai resolver. Então você precisa ter esta força de vontade durante todo o processo. Aí, falando em processo, muitos dizem, ame o processo. Tem coisa que não dá pra gente amar o processo, né? Você veja bem, por mais que você goste de fazer uma atividade física, um trabalho, uma atividade, enfim, por mais que você goste, vai chegar um dia que você tá cansado daquilo, concorda? Cansado. E você quer chutar tudo pro alto, não é verdade? Então, quando você fala assim, ame o processo, eu digo para você, não precisa amar o processo. Só saiba que você precisa passar pelo processo. Só isso. Sem amar, se às vezes não amar, não tem problema. Passa pelo processo. Saiba que existe um processo. Assim para tudo. Outro ponto que já dá para a gente encaixar aqui é o seguinte, tem muito o antes e o depois. O antes e o depois pegar um exemplo aqui, isso pode se aplicar em qualquer coisa, pode ser um cara que está iniciando um negócio e você olha ele lá embaixo, ninguém vê, quando ele está iniciando, todo lascado, passando perrengue, ninguém vê, quer que se lasque mesmo, quer que morra. Quando o cara desponta e tem um relativo sucesso, né, e tem uma grande visibilidade, ou de fato ele resolve a vida dele, de onde ele almejou chegar, e as pessoas têm uma visão de que, nossa, esse cara estava lascado, estava lá embaixo, estava no fundo do poço, agora está tão longe, tão lá em cima, tão alto, tão em outro nível, como que pode? Mas aí as pessoas vão pegar e olhar, nossa, ele estava lá lascado, agora está lá em cima, puxa vida, então eu posso ser assim, né? Só pega o antes e o depois. Elas esquecem que aqui tem um antes, existe o depois, mas esquecem, literalmente esquecem, não olham, não enxergam o processo aqui, ó, né? Essa jornada, quanto que o cara trabalhou, quanto que perdeu o sono, quanto que teve que investir, quanto que teve que aprender, quanto que teve que ralar, né? Quanto aqui no meio desse processo, às vezes, e muitas vezes, e provavelmente por anos aqui nesse processo. Aí olha só o depois. Nossa, mas como fulano tem isso? Nossa, mas como fulano chegou lá? Nossa, e nossa, e nossa. O antes e o depois. Pega uma pessoa que começou a academia, por exemplo, ou fazer qualquer atividade física e treinou por 3, 4, 5 anos. Aí a pessoa olha e fala, nossa, que tal o tamanho que ele está. Nossa, como está com um físico diferente.
Nossa, como conquistou uma medalha, nossa, como foi campeão, nossa, pois é. Aí você olha só lá o pódio, né? Mas não olha tudo o que essa pessoa trilhou para chegar lá. E geralmente é assim, né? Geralmente as pessoas são assim. Quando você está lá embaixo, fazendo todo o trabalho, ralando, dando teu tudo, muitas vezes dando teu tudo com quase nada, ninguém vê, ninguém olha. Agora, quando você está lá em cima, aí sim fala, nossa, isso foi sorte. Que sorte teve o fulano, né? Será? Será? O detalhe é o seguinte, né? A sorte, ela existe. Não vou dizer que não. Não vou dizer que não. A gente muitas vezes conta com a sorte. Mas eu acredito assim, que a sorte ela brilha, ela vem para quem está trabalhando. E quanto mais você trabalha, maior a probabilidade de a sorte te ajudar, de a sorte bater na tua porta. E para encerrar, né, o tópico que eu trouxe aqui para você, o último que eu vim trazer aqui nesse vídeo não é da noite para o dia. Então, para você entender que só a vontade não adianta, precisa ter a força, você precisa fazer força e bastante força de vontade, entendendo que existe um processo. Eu sempre gosto de frisar que você tendo um alvo, né? Você ter definido um alvo, aí força de vontade, muita força de vontade, vai ter um processo para isso. Aí vai ter o antes e o depois. Mas para você que está ali no processo, saiba que o depois vai chegar, a conta vai fechar. Ou para você que está acostumado só a olhar o antes e o depois e não olhar para o processo, observe. Observe as pessoas que chegaram lá aonde você almeja chegar. Veja a jornada que eles trilharam. Vai servir de parâmetro para você. Vai servir de base para você. E lá você vai observar, e para fechar, com o que eu quis trazer aqui para você, não foi da noite para o dia. Não foi da noite para o dia. Não foi. Não tem como. Porque você vai passar por um processo de aprendizagem, depois de execução, depois de você começar a ter pequenos resultados, depois começar a dar um resultado um pouco melhor, para de fato você ter um grande resultado. O processo é esse. O processo é esse. E eu quis trazer isso para você hoje, para você pensar nisso. Para você não ficar olhando só o antes e o depois. Procure olhar o processo. Procure saber que só a vontade por si só também não faz nada. Você vai ter que fazer força, vai ter que ter força de vontade e caminhar em direção ao que você quer conquistar, entendendo que existe um processo e sabendo que não é assim. Não é assim. Não é da noite para o dia. Então se observe aí se você está numa fase de às vezes só olhar o antes e depois, o antes e depois, o antes e depois. Às vezes para você pode ser, você está chocado, falando, nossa, verdade, não tinha pensado nisso. Verdade, existe um processo para chegar lá. Exatamente. Existe um preço a pagar. Exatamente. Agora, se você já está no processo, já definiu um alvo, já está caminhando para chegar lá, saiba, você vai chegar lá. Não tenha dúvida. É só ter um alvo, fazer e ter constância. Você vai chegar lá. Não tenha dúvida disso. Maravilha? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aplique isso que eu te falei. Analise, faça uma análise, uma reflexão aí dentro de você. Em que momento você está? Que momento? E a partir de então, se você está no momento que ainda não traçou um alvo, traça o alvo.
Se você está num momento que ainda não está com a força de vontade na veia, então comece com força de vontade e comece a dar passo. Se você já está no processo, no meio, ou quase chegando, ou iniciando, só siga, só caminhe, que eu tenho certeza que você vai chegar lá. Maravilha? Forte abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas. Até lá!